Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a sua palavra e também fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus as suas graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Hoje a Igreja celebra Santa Inês, Virgem e Mártir. O nome Agnes, para nós Inês, em grego significa pura e casta, enquanto em latim significa cordeiro. Para a Igreja, Santa Inês é o próprio símbolo da inocência e da castidade, que ela defendeu com a própria vida. A ideia de virgindade casta foi estabelecida na Igreja justamente para se contrapor à devassidão e aos costumes imorais dos pagãos. Inês levou às últimas consequências a escolha que fez a esses valores. É uma das santas mais antigas do cristianismo. Sua existência transcorreu entre os séculos 3 e 4, sendo martirizada durante a 10ª perseguição ordenada contra os cristãos, desta vez imposta pelo terrível imperador Diocleciano, em 304. Inês pertencia a uma rica, nobre e cristã família romana. Isso lhe possibilitou receber uma educação dentro dos mais exatos preceitos religiosos, o que a fez tomar a decisão precoce de se tornar esposa de Cristo. Tinha apenas 13 anos quando foi denunciada como cristã. Dotada de uma beleza incomum, recorreu inúmeros pedidos de casamento, inclusive do filho do próprio prefeito de Roma. Aliás, essa foi a causa que desencadeou seu suplício e uma violenta perseguição contra os cristãos. A narração que nos chegou conta que o rapaz, apesar das negativas da jovem, tentava cortejá-la. Seu pai, indignado com as constantes recusas que deixavam o rapaz inconsolável, tentou forçar que Inês aceitasse seu filho como esposo, mas tudo em vão. Numa certa tarde de tempestade, o rapaz tentou tomá-la nos braços, mas foi atingido por um raio e caiu morto aos seus pés. Quando o prefeito soube, procurou Inês com humildade e lhe implorou que pedisse a seu Deus pela vida de seu filho. Ela, erguendo as mãos e voltando os olhos para o céu, orou para que Nosso Senhor trouxesse o rapaz de volta à vida terrena, mostrando toda a sua misericórdia. O rapaz voltou e percebeu a santidade de Inês e se converteu cristão. Porém, seu pai, o prefeito, viu aquela situação como um sinal de poder dos cristãos e resolveu aplicar a perseguição decretada por Diocleciano de modo implacável. Inês, segundo ele, fora denunciada
e por isso teria de ser enviada para a prisão. Mesmo assim, ela nunca tentou se livrar da pena em troca do casamento que fora proposto em nome do filho do prefeito e muito menos negou sua fé em Cristo. Preferiu sofrer as terríveis humilhações de seus carrascos, que estavam decididos a fazê-la mudar de ideia através da força. Arrastada violentamente até a presença de um ídolo pagão para que o adorasse, Inês se manteve firme em suas orações a Cristo. Depois foi levada a uma casa de prostituição para que fosse possuída à força, mas ninguém ousou tocar sequer num fio de seu cabelo, saindo de lá na mesma condição de castidade que chegou. Cada vez mais a situação ficava fora do controle das autoridades romanas e o povo estava se convertendo em massa. Para aplacar os ânimos, Inês foi levada ao circo e condenada à fogueira, mas o fogo prodigamente se abriu e não a queimou. Assim o prefeito decretou que fosse morta por decapitação, a fio de espada, naquele exato momento. Foi dessa maneira que a jovem Inês testemunhou sua fé em Cristo. Seu enterro foi um verdadeiro triunfo da fé. Seus pais levaram o corpo de Inês e o enterraram num prédio que possuíam na estrada que de Roma conduz a Nomento. Nesse local, por volta do ano de 354, uma basílica foi erguida a pedido da filha do imperador Constantino, em honra a Santa Inês. Trata-se de uma das mais antigas de Roma, na qual encontram-se suas relíquias e sepultura. Na arte, Santa Inês é comumente representada com uma ovelha e uma palma, sendo que a ovelha sugere sua castidade e inocência. Sua pureza martirizada faz parte, até hoje, dos rituais da Igreja. Todo ano, no dia de sua veneração, em 21 de janeiro, é realizada na Basílica de Santa Inês, fora dos muros do Vaticano, uma missa solene onde 2 cordeirinhos brancos, ornados de flores e fitas, são levados para o celebrante os benzer. Depois, os mesmos são apresentados ao Papa, que os entrega a religiosas encarregadas de os guardar até a época da tosquia. Com sua lã são tecidos pálios que na vigília de São Pedro e São Paulo são colocados sobre o altar da Basílica de São Pedro. Posteriormente, esses pálios são enviados a todos os arcebispos do mundo católico ocidental e eles os recebem em sinal de obediência que devem à Santa Sé, como centro da autoridade religiosa. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis
para confundir os poderosos, dai-nos ao celebrar o martírio de Santa Inês a graça de imitar sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sumos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, celebrando hoje o dia de Santa Inês, nós vemos dentro de nossa igreja, não vamos estender muito, vamos pegar a nossa igreja, aonde nós estamos situados, na comunidade em que habitamos e participamos. Hoje, a juventude, os adolescentes, não têm mais o temor, o amor a Deus que é devido se ter, até mesmo o respeito pelos santos mandamentos. Porque o sexto mandamento da lei de Deus é: não peques contra a castidade. E nós vemos que muito cedo, na adolescência, pré-juventude, ali, os nossos estão se deixando levar por uma vida devassa, profana, profanada. Santa Inês, ela é modelo de santidade para nós nos dias de hoje. Ela é para nós um convite de amar a Deus, amar a Cristo e nos oferecer em sacrifício agradável a Deus a nossa vida, a nossa castidade. Aqueles que se casam, guarda-se casto, puro, até o momento do casamento. Após casado, viver uma vida decente, honesta, nem isso nós estamos tendo. As traições, os adultérios, a vida profana e devassa está dentro da vida de casal também. Isso entristece o coração de Jesus. Entristece o coração de Deus, porque não foi para isso que fomos constituídos. Nós fomos constituídos para
por amor e para o amor. Também somos convidados a amar. Quem ama, se guarda, se entrega. E é muito interessante nós observarmos nos dias de hoje que, nesse contexto de uma vida devassa e de uma vida profana, que começa na adolescência, na vida de muitos jovens, outros na pré-juventude, juventude, e assim por diante se vai. Nós vemos que para adentrar o reino de Deus, tudo é graça, tudo é pela graça, é pelo amor, é pela entrega, pela doação. Agora, para adentrar o inferno, é tudo pago. Como eu ouvi em uma pregação por esses dias. Para adentrar o céu, tudo é de graça. E para adentrar o inferno, tudo é pago. Tudo tem o seu custo. O alcoolismo é pago, o fumo é pago, as drogas são pagas, a prostituição é paga, os cabarés são pagos, as boates são pagas. Então tudo se paga e tudo se leva para o inferno, leva para o distanciamento de Deus. E nós, em muitos momentos, nós optamos negar a Deus, como, por exemplo, o sexto mandamento da lei de Deus, negar o sexto mandamento da lei de Deus e ser atraído pelo demônio, pelo diabo, por Satanás, para adentrar o seu reino, e ainda pagamos caro por tudo isso. Isto é muito triste. Isto entristece o coração de Deus, o coração de Jesus. A bondade, o amor, a ternura de Deus não nos basta. O que nos basta, o que nos sacia em muitos momentos, em muitas pessoas, é a devassidão, é o inferno. E não foi para isso que nós fomos constituídos. Nós fomos constituídos para amar, para viver esse amor, amor esse que passou pela cruz, passou pela morte, ressuscitou para a nossa salvação. E em muitos momentos nós deixamos este amor de lado. Então, sigamos o exemplo de Santa Inês. No evangelho que acabamos de ouvir, nós vemos o cenário dos fariseus que acusam os discípulos de Jesus de não observar as leis, de fazer aquilo que não era permitido em dia de sábado. Mas isso é somente para eles uma observância naquilo que eles tinham como um preceito, como uma lei constituída, muitas das leis, por eles mesmos, somente para elevar o seu próprio ego ou tirar proveito de alguma situação. E Jesus mostra, através de uma passagem das Escrituras, de um episódio em que o próprio Davi e seus companheiros, quando tiveram fome, comeram os pães oferecidos a Deus, ao qual somente
era permitido comer os sumos sacerdotes. E Jesus finaliza dizendo: portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Sendo Senhor do sábado, o sábado o torna submisso ao seu senhorio, e não o senhorio do sábado o faz Deus e o homem submisso a ele. Com isso, Jesus explica que aquilo que é algo externo que não fere a Deus é permitido ao homem. E o homem é senhor do sábado, e não o sábado senhor do homem. Então, que os preceitos da lei de Deus, os mandamentos da lei de Deus, ao qual seguiu tão plenamente Santa Inês, sejam para nós preceitos de vida eterna, preceitos que nos conduz a Deus, e que as leis humanas seja para nós somente preceitos que ordenam a nossa vida, mas não determine a nossa salvação. Que a lei de Deus coloque-nos a pé e a par de nossa salvação e que sejamos submissos a ela, vivendo-a plenamente, para que um dia nos encontremos na glória do céu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que coroaste Santa Inês entre os santos pela dupla vitória da virgindade e do martírio, concedei-nos pela força deste sacramento superar com firmeza todo o mal e alcançar a glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São José, de Nossa Senhora e de Santa Inês, desça sobre nós e permaneça para sempre as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.